So I'm going to start. Good afternoon. I'm going to, before we introduce Suzani, I wanted to talk a little bit about what's been happening. So recent events have shown us that race is a topic that has been long overdue. They were not solely based on a single event of racism and injustice. They acted as a tipping point for the long history of systematic oppression and inequality. Communities around the world have taken to social media and the streets to protest the unlawful, unjust treatment that occurs to individuals based on race. I hope you were able to watch the webinar last night that discussed what makes a society, understanding systemic challenges to human rights. After watching the webinar, one of my takeaways is how we need to approach the topic of race with respect. We need to respect this topic for its importance and its nuance, for centuries of pain and oppression, for multiple perspectives and narratives. The history of racism extends far beyond individuals. It encompasses years and years of both individual and community experience. It is important to recognize and acknowledge the validity and reality of other experiences. By doing so, we can hope to have conversations that are open and where we are all willing to listen and learn. We hope that you have joined this discussion today because you are ready to be part of a change and you want to understand racism better so that you can be a part of that change. Yesterday, Kim Gaffney said that it is not enough to merely hear or read about race. It is important to make an effort to apply these changes to your mindset and actions. One way to start internalizing this practice is by identifying whatever race-based bias you might implicitly hold. We all have implicit bias. What will make a difference is acknowledging these biases and working to deconstruct them. Over the past year, being part of the diversity, equity, and inclusion team made me realize that part of the privilege associated with whiteness is the luxury of not having to consider one's own race, let alone the disadvantages faced by many people of color. Each person brings a different story, a different experience, and a perspective to the table. Today, you will hear an important perspective of racism in Brazil. Thank you. Before we begin, I'm sharing the translation doc, okay? Show here in the chat. Yes, thank you, Ho. So, welcome everyone. So let's talk about the translation real quick. We, Suzani, our guest, will present in Portuguese, and we have team effort here to make it possible also for everyone who doesn't speak Portuguese to participate, because we wanted this to be a learning experience for everyone, for all of our community. So I'd like to say a big thank you to Marcela, Thalita, Clara, and Thaisa, who kindly volunteered to do real-time translation, and they will do that by typing on this doc that Roberta just added to the chat. So anyone who needs translation, please stay tuned and follow the chat. And I'm sure they will do a great job, including everyone. This webinar will also be recorded, and later we will add subtitles to the video and share with everyone. So it will be available for even more people who can be interested. Very briefly, as Anne mentioned, we have a diversity team, and always when we say diversity team, we think of two groups that kind of naturally gathered with the same need, I would say, to be able to think at our school and think of actions and things that we could do to bring more diversity, more equity, and more inclusion to the school. So these people kind of organically got together, and there is one part of this group which we call the academic diversity team, who is focused on thinking of
opportunities to include more and more of this conversation in the curriculums and the projects, and bringing this topic to life in our curriculum at Avenues. And the other part of this group is what we call a more institutional group, who is thinking of actions to make the school also more inclusive. How can we bring more diversity to the student body? How can we bring more diversity to the colleague, faculty and staff body? And these conversations have been happening for months now. And we're very happy, thrilled to have this webinar here today as part of this work. And we'd like to, we're looking at this webinar in two parts, this conversation here before the end of the school year, which starts today with Suzanne bringing us all her experience and expertise in this. And next Friday, we will have reflection groups to discuss and continue this conversation and share the reflections that come to our mind with Suzanne's talk today, and be able to think together how we're feeling about everything that's going on, and how do we feel about the future that we want to build at our school regarding being a diverse environment and encouraging the fight against racism at our school, in our society. So thank you, everyone. And now I'm passing on to Renata. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Hoje eu estou aqui especialmente para apresentar a Suzane para vocês, a Suzane Jardim, que é a nossa convidada para essa conversa maravilhosa. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, Suzane, é muito bom começar essas conversas com alguém que já tem a experiência de fazer essas conversas em diversos contextos. A Suzane, ela é historiadora, a Suzane, ela é mestranda também em ciências sociais. Ela tem uma larga experiência em formação de pessoas dentro de empresas, com o sentido do letramento racial. E ela também fez parte da concepção de um livro que foi premiado em Cannes. É isso? É isso, Suzane? Estou falando certinho? Filme. Em Cannes é Foi filme. premiado em Cannes, exatamente. E ela chegou até nós por uma recomendação da Marcela Polo, que faz parte do time de Diversity, e está aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento dela, para trocar um pouco com a gente sobre todo esse diálogo e debate que a gente precisa começar a fazer sobre racismo, e para trazer alguns esclarecimentos também para o nosso grupo de Diversity, que é o que a gente tem mais buscado nos últimos tempos, para que a gente consiga fazer da nossa escola uma escola mais diversa e inclusiva. Obrigada, Suzane, bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Eu espero que todos os presentes estejam me ouvindo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a convite. Muito aberta, da melhor forma, porque a gente tem várias possibilidades de abordagem, então eu trouxe uma entre várias possíveis, e a ideia é que a gente possa aproveitar juntos, ok? Então vamos começar? A ideia é a gente entender a atualidade de se falar sobre o assunto. E o primeiro passo para isso é a gente entender o que é raça. Quando alguém diz somos todos humanos, a pessoa não está errada. De fato, raça não existe. Raça foi uma criação dada em certo contexto do nosso mundo, em certo contexto histórico. Na verdade, não existem raças entre humanos. Mas por que então a gente não abandona? Não seria mais fácil a gente só não falar mais em raça e tudo estaria ok? Seria. Mas raça não é biológico,
mas foi por séculos colocado como um conceito sócio-histórico que definiu modos de se fazer política, economia e assim por diante. Por isso não abandonamos, porque a partir do momento que se torna algo posto na sociedade, ela existe como fato, certo? Entender isso ainda não é o suficiente para entendermos racismo, porque é comum que as pessoas usem racismo como sinônimo de qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de problema, certo? Uma vez, uma senhora veio me contar sobre como o cachorro dela sofria racismo. E eu sempre conto isso, dou risada e tudo mais, mas o fato real é que nós temos esse falso entendimento sobre a questão. Racismo ele não é só o preconceito. O racismo não são só discriminações. Racismo é, na verdade, um sistema que envolve discriminações e preconceitos, mas que se fixa na sociedade promovendo o que nós vamos chamar aqui de hierarquias raciais. Foque nesse termo, porque ele é muito importante para a nossa conversa. Entendendo que racismo é um sistema para promoção dessas hierarquias sociais, é importante que a gente saiba que ele não funciona do mesmo modo em todo lugar do mundo. Hoje, nós estamos tendo essa conversa sobre Brasil. Se fosse necessário conversar sobre Estados Unidos, eu ia trazer outras questões, porque nos Estados Unidos o racismo ele opera com modos um pouco diferentes. Entretanto, parece algo muito distante dizer que o racismo é um sistema, mas não é assim tão distante. E para a gente entender isso aqui, eu trago sempre esse mapinha. Esse mapa, ele é um grande resumo da história mundial em 300 anos, do século XVI até o século XIX. Creio que a maioria de vocês que estudou a história do Brasil ou estudou história da América Latina conhece essa história, sobre como os países europeus tinham interesse em comercializar com o Oriente, nessas foram atrás do Oceano Atlântico, navegaram pelos mares até achar a América. Nessas se desenvolveu o que a gente chama de escravidão moderna. Entretanto, eu não tenho tempo hoje para conversar sobre escravidão com vocês e, de fato, para o que a gente precisa nessa conversa, falar sobre escravidão é importante, mas não é o central. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção, na verdade, é para a época e para o contexto. Eu gostaria que vocês focassem no fato de que Estados-nação em formação, como França, Holanda, Itália, Portugal, o que depois veio a ser a Alemanha, Espanha, todos esses países estavam, de algum modo, envolvidos no tráfico negreiro, no tráfico atlântico, seja fazendo o comércio, seja financiando este comércio ou lucrando com ele. O que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: vamos partir do século XVI, certo? Século XVI, 1500, por aí. Vocês conseguem pensar em todas as aulas de história que vocês já tiveram e todas as coisas que foram feitas, pensadas e criadas de 1500 até 1900? Na verdade, foi muita coisa mesmo. Em todas as aulas de história, nós estudamos como boa parte dessas coisas explicam a sociedade da atualidade, explicam o mundo de hoje. Eu fiz uma pequena lista aqui com alguns desses elementos, mas eu creio que todos vocês devem ter vários outros exemplos. Numa aula de história, nós estudamos, por exemplo, o Renascimento e o humanismo. O Renascimento nós estudamos e mostramos como ele é importante para entender o padrão de beleza, a lógica artística do nosso mundo, certo? Ou seja, ele deixou resquícios para a sociedade em que vivemos hoje. Do mesmo modo, vamos pensar, por exemplo, Reforma Protestante. Reforma Protestante, ela ampliou as possibilidades religiosas de todo o nosso planeta. Antes, para quem se lembra, havia um domínio da Igreja Católica e a Reforma ela trouxe uma pluralidade religiosa. E o Iluminismo? O Iluminismo, eu acho que talvez seja a coisa mais importante de toda essa época. E por quê?
Muita gente estuda iluminismo sem saber exatamente qual sua importância. Mas o iluminismo, ele forma a lógica de liberdades individuais. Eu não sei se as pessoas lembram disso, mas antes era uma monarquia, né? A gente não tinha esse conceito de direitos e deveres. E o iluminismo é que vai inspirar todas as revoluções que vêm pensando em igualdade, liberdade e fraternidade, como foram as revoluções francesas, inglesas, norte-americana e por aí. O que eu gostaria que vocês focassem é possível negar que cada um desses elementos que foram pensados, implementados de 1500 para cá, eles fazem parte da nossa sociedade? Não dá para negar isso. Nossa sociedade é montada por pensadores e instituições criadas no passado. O que a gente precisa entender é que durante todo esse período, onde as coisas que citei aqui como exemplo e outros elementos que fazem parte da nossa sociedade foram pensados, todas as pessoas negras não eram vistas como seres humanos. Esse é o nosso ponto de partida. Nós precisamos entender que a formação da nossa modernidade foi feita em uma época onde negros eram ferramentas de trabalho apenas. Eles não eram considerados gente. Nesse sentido, se a gente pensa liberdade, igualdade e fraternidade, nós podemos dizer, eram liberdades pensadas para a população negra e indígena, por exemplo? Não, não eram. Muitas dessas coisas vieram exatamente para precarizar mais essa população. E o que temos com isso? Nós temos uma série de instituições e de ideologias que foram criadas, gestadas, numa época de escravidão e colonialismo e que ainda fazem parte da nossa sociedade, mas que não foram pensadas para incluir a população negra de fato. Isso entra a lógica da escola moderna, que a escola moderna, nos moldes que conhecemos, né, estamos aqui entre educadores, ela surge no século XIX também. Isso entra para o sistema democrático, o sistema de votos, o sistema financeiro, justiça e assim por diante. Logo abaixo, eu coloquei exemplos como, por exemplo, arte e beleza, e a gente entende que nós temos um padrão de beleza onde há uma hierarquia racial. Basta a gente pensar nos grandes modelos, nas grandes inspirações dos artistas e como eles têm uma hierarquia racial colocada. Do mesmo modo, é pensar que quando falamos em arte, lembramos logo das estruturas europeias, norte-americanas, feitas por pessoas brancas. Mas quando falamos de uma arte feita por indígenas ou populações africanas, nós tendemos a chamar de artesanato, como se não fosse arte, fosse algo menor. Isso são hierarquias raciais. Essas hierarquias raciais estão em todos os campos da nossa vida e das nossas instituições. E aí vocês me perguntam, Suzane, se você está dizendo que estão em todos os campos, então você quer dizer que tudo é racista? É uma conversa difícil, mas em linhas gerais, sim. Isso é o que significa falar em racismo estrutural, certo? Quando nós temos um sistema que possui hierarquias raciais em sua estrutura, isso é racismo estrutural. É o reconhecimento que nosso campo de imagem, de instituições, de lógicas, né, da nossa sociedade, a hierarquia racial está posta. E é uma superioridade de uma raça sobre outra colocada no entrelinhas, em maior ou menor grau. Aqui eu coloquei os 4 campos onde esse racismo estrutural mais entra, mais mais atuante. O direito, a economia, a política e a cultura. Os 4 elementos bases da nossa formação social. Estando o racismo como parte de tudo isso, ele acaba afetando o nosso subjetivo e o modo como vemos o outro. Ou seja, o racismo não é exatamente aquela pessoa má que diz eu odeio negros, daquele modo estereotipado, como a gente vê em filmes sobre a segregação racial. O racismo ele é um pouco mais grave que isso, porque ele está nas estruturas sociais de um jeito mais mortífero, de um jeito mais invisível.
apesar de que toda a população negra e indígena sente isso, que é invisível apenas para o outro, geralmente, certo? Eu estou propondo aqui uma brincadeira com vocês. Como eu sei que essa dinâmica de webinar ela é um pouco difícil para várias pessoas falarem ao mesmo tempo, se colocarem ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês pensassem, porque aqui eu tenho uma lista dos 6 locais, os 6 países da América que mais escravizaram a população africana, que mais receberam negros africanos escravizados. Eu gostaria que vocês pensassem em que país está em cada uma dessas posições. No primeiro lugar, suspense, nós temos o nosso queridíssimo Brasil. Opa, tem um chat aqui. Deixa eu abrir. Nós temos o nosso queridíssimo Brasil. Eu não consigo ver o chat sem tirar a apresentação da tela, mas não tem problema não. Em segundo lugar, pensem aí com vocês. Eu aposto que vocês estão pensando talvez Estados Unidos, mas, bom, nós temos o Caribe britânico. Em terceiro lugar, provavelmente agora sim, vocês estão pensando Estados Unidos, mas nós temos a América Espanhola. Em quarto lugar, agora, Estados Unidos, certo? O Caribe francês. Em quinto lugar, as colônias holandesas. E em sexto lugar, as colônias britânicas do norte. E aí sim, os Estados Unidos. Eu sempre faço essa brincadeira porque ela tem muito a ver com como tratamos racismo em nosso país, no Brasil. Nós criamos uma diferença, uma dupla abordagem, onde no Brasil o problema racial não existe, mas nos Estados Unidos sim. E diante das discussões atuais sobre o tema, eu achei relevante que a gente visse aqui como o Brasil foi o país que de longe mais recebeu população negra, deixa eu olhar o chatzinho, mais recebeu população negra, e como nós esquecemos da participação dos outros países europeus dentro do jogo. Esquecemos que Venezuela, Uruguai, Paraguai também receberam população escravizada. Esquecemos da participação espanhola, holandesa, como o Caribe também é marcado pela escravidão, e colocamos essa dupla sempre Brasil e Estados Unidos. Isso, porém, não é à toa. Isso é parte de um projeto ideológico que eu vou tentar explicar para vocês agora, certo? Vamos lá, clica aqui, Para explicar um pouco isso, é interessante voltar no fato de que há essa ideia de que o Brasil é um país menos racista porque ele nunca segregou, ao passo que os Estados Unidos eles tiveram, de fato, a segregação racial. Para mostrar aqui para vocês super brevemente o que de fato aconteceu no nosso país, como não temos tempo para uma grande aula de história, eu gostaria de sintetizar a conversa com essa notícia de jornal. O Aurora Fluminense, esse jornal que eu mostro aqui para vocês e que eu transcrevi, não precisem tentar ler e tudo mais, ele lançou essa nota no dia 27 de maio de 1831. Poucos dias após a primeira lei que impedia o tráfico negreiro dentro do Brasil. A ideia era dar o primeiro passo para o fim da escravidão, certo? As pessoas conhecem essa lei como Lei para Inglês Ver. Tem uma série de questões, depois vocês podem pesquisar, né? Infelizmente não temos tempo, mas ela é conhecida desse modo. O que diz esse jornal sobre? Vamos lá, jornal, bora lá. Passa. Pelo amor de Deus, jornal, passa, nunca te pedi nada. Pronto, vamos lá. Vou ler com vocês, ok? O contrabando de escravos importados da costa da África continua com um escândalo que a impunidade agrava todos os dias. São repetidos os anúncios de venda de pretos, principalmente em leilão, onde se acham por menor soma do que custavam antes da abolição. Uma pausa aqui para a gente entender. Esse jornal está denunciando a continuidade do tráfico negreiro, certo? Eles acham um absurdo. Eles estão dizendo que isso é uma impunidade social, que isso está errado. Qualquer um de nós diria, é um jornal abolicionista. É um jornal favorável à população negra.
Eles ainda reforçam isso na segunda parte. No entanto, ninguém ignora hoje que o término, certo? Desse comércio vergonhoso é um benefício reclamado tanto pela humanidade como pela melhor política. Eles reconhecem que acabar com a escravidão e com o tráfico negreiro seria melhor para toda a política e para toda a humanidade. Mas eles continuam, e é essa continuidade que nos interessa aqui. E que nas nossas circunstâncias nada poderia ser mais funesto do que os esforços para africanizar o Brasil. A nossa civilização e aperfeiçoamento moral se retarda com a introdução contínua destes bárbaros que vêm animar a inércia e estimular o despotismo e depravação de senhores injustos, certo? Essa é a síntese de como a questão racial é tratada e foi tratada no nosso país depois da abolição. Havia um pânico geral dessa população negra crescer e o Brasil ser enegrecido. Infelizmente, nós não temos tempo suficiente para falar sobre toda uma série de políticas públicas colocadas para prejudicar a vida negra, visando o seu extermínio. Mas quando você procura o material, é possível entender que houveram diversas políticas públicas responsáveis para colocar o negro em um patamar inferior na nossa sociedade. Eu vou apenas citar uma delas aqui, para termos tempo de tratar todas. Neste gráfico, se vocês acompanharem, espero que consigam ver, ele fala sobre a imigração no Brasil e as estatísticas. Se vocês repararem, ele começa a subir o número de imigrantes europeus vindos para o Brasil a partir de 1850, que foi quando, de fato, acabou o tráfico negreiro brasileiro. O projeto brasileiro era exatamente esse, que se trouxessem vários imigrantes europeus para o nosso país, para que eles ocupassem os cargos de trabalho remunerados que antes estavam com negros escravizados e que os negros não tivessem emprego. A lógica era que nosso país fosse embranquecido e que as populações negras acabassem clareando, ficando mais brancas, perdendo os tons de negro por miscigenação ou morrendo de fome e precariedade, certo? Para além disso, um dado importante, no nosso país havia a lei da vadiagem. Você tem toda uma preferência pela contratação de imigrantes europeus, mas você poderia ir preso caso você não tivesse um trabalho. Se a polícia parasse uma pessoa que não tivesse um comprovante de que era trabalhador, essa pessoa ia para a cadeia nessa época. Ou seja, vocês provavelmente conseguem presumir qual era a cor das pessoas que ocupavam as prisões no começo do século XX, até mais ou menos os anos 60, e como essa cor ainda não mudou até hoje, certo? Mas o que interessa aqui para a gente é entender como isso se espalhou em vários campos do nosso cotidiano e que a gente se desacostumou a notar. Eu peço para que vocês olhem essa paisagem. Quem conhece a cidade de São Paulo, eu gostaria de saber se vocês reconhecem que lugar é esse. Creio que provavelmente não, certo? Deixa eu olhar aqui o chat, se alguém sabe, se alguém sabe. Aê, muito bom, exato. É quase ali, é o cruzamento do rio Tamanduateí, que está agora aterrado, certo? Com aquele cruzamento de rios que agora está aterrado. A gente conhecia esse lugar comumente como Várzea do Carmo, certo? O que era essa Várzea do Carmo? Como vocês podem ver na imagem, havia vários casarões que a elite abandonou à margem dos rios, e quem foi morar nessas casas, que se tornaram cortiços, foi a população negra em massa. E foram morar lá porque dava para as mulheres negras trabalharem como domésticas e lavadeiras à beira dos rios. Se vocês olham essa imagem mais ampla, há escadinhas na beira dos rios onde essas mulheres desciam para lavar roupa.
e esse era o sustento da população negra. Para quem não reconheceu nem a representação em pintura e nem essas fotografias, nós estamos falando do Parque Dom Pedro II. A Várzea do Carmo fica exatamente onde hoje fica o terminal Parque Dom Pedro. O que isso significa para nós em termos de raça? Significa que para a construção desse projeto urbano bonito, ligado ao progresso, que viabiliza o carro, a velocidade e o trabalho, nós tivemos a remoção sistemática de famílias negras e de suas residências. Essas pessoas, elas não recebiam uma compensação financeira ou um outro lugar para morar. E foi com políticas urbanas desse jeito, desse modo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todos os nossos estados, que foi então criada a lógica de periferia e favelas no nosso Brasil. Nós temos essa impressão de que, que estranho essas pessoas morando em favelas. Essas pessoas moram em favelas porque elas foram expulsas dos centros urbanos. Literalmente. Bairros como Pinheiros eram bairros onde a gente tinha uma população negra enorme. Hoje a gente encontra pouquíssimos morando em condições dignas porque se tornaram um bairro de elite. Esse processo, apesar de no Brasil dissermos que não existe racismo, foi também um processo de segregação que tem impacto em como as coisas estão divididas no nosso país ainda hoje. Nós olhamos as favelas brasileiras e sim, há pessoas brancas nesse lugar, mas ainda são minoria. Nós olhamos os bairros de elite e sim, há algumas pessoas negras lá e ainda são minoria. Essa divisão explícita em um lugar que nunca colocou segregação oficialmente é exatamente a grande prova de que sempre houve racismo no Brasil. Entretanto, todos nós aqui, e eu me coloco junto a isso, crescemos com a ideia de que, na verdade, nada disso aconteceu, pois somos um país super amigável. A lógica dizia que, na verdade, vivíamos numa grande democracia racial. E esse conceito de democracia racial dizia o que exatamente? Que no Brasil, negros, brancos e indígenas sempre conviveram em harmonia, geralmente com base na obra do escritor Gilberto Freire. Gilberto Freire é um escritor extremamente importante para entender a lógica do racismo brasileiro. Gilberto Freire, em 1933, foi o primeiro teórico realmente famoso a afirmar que os negros e os indígenas não estragaram a sociedade brasileira. Antes dele, pessoas como Nina Rodrigues, né, e assim por diante, eles simplesmente diziam que os negros e os indígenas precarizavam, estragavam a nossa população. E é esse o fato. Gilberto Freire diz que não, que há toda uma união. E que essa união aconteceu porque nossa escravidão era uma escravidão branda, uma escravidão suave. Gilberto Freire escreveu isso. Então ele dizia que nos Estados Unidos a escravidão era horrível, mas que aqui a escravidão era tranquila. Que os negros, e as mulheres negras principalmente, se deitavam com os homens brancos, com seus senhores, ignorando uma dinâmica de violência, de estupro, que é dada diante da condição de escravidão. A grande questão é que essa ideologia da democracia racial nos formou enquanto nação. Nós acreditamos que o brasileiro ele não é racista porque ele gosta de samba, que o brasileiro não é racista porque ele gosta de se bronzear na praia, e que o brasileiro não é racista porque ele come feijoada e gosta de futebol. Entretanto, o que a gente tem, na verdade, é uma série de silêncios. E é sobre esses silêncios que precisamos conversar. Os anos em que essa lógica de democracia racial foi usada para montar livros didáticos e para se falar sobre o tema, sempre dizendo que somos todos humanos, gerou com que, na atualidade, a gente tenha uma grande banalização da violência e apagamento de conflitos em nossa história.
Nós achamos que, entre outras coisas, as pessoas negras no Brasil não se revoltam, mas nos Estados Unidos, sim. Que aqui sempre foi tudo pacífico, mas que nos Estados Unidos, não. Ao mesmo tempo que achamos que a escravidão aqui foi tão tranquila que podemos brincar com isso. Há uma série de estabelecimentos no Brasil que têm nomes que remetem à escravidão, como, por exemplo, senzala, correntes, grilhões, sem que haja um constrangimento, porque a história da escravidão no Brasil, ela foi desconectada de uma história de dor, de uma história de luto. Como temos esse apagamento e esse silêncio, toda a nossa desigualdade fica parecendo falta de força de vontade dos negros. Se não se conhecem as políticas que foram aplicadas para que os negros tivessem menos chances no mercado de trabalho, menos acesso à educação de qualidade, menos acesso a saneamento básico e a tratamentos de saúde, se vemos hoje uma população negra maioria entre os pobres, maioria entre os que morrem, achamos que isso é uma causalidade, sem entender o quanto de racismo tem em todo esse jogo. Aqui no Brasil, nós costumamos jogar toda essa conversa para o plano do pessoal. É muito difícil, sendo muito honesta, o trabalho que eu faço. Porque eu chego nos lugares, eu mostro dados, eu mostro documentos, e eu tento mostrar como de fato existe racismo no Brasil e é um problema grave. As pessoas simplesmente colocam a mão no queixo, olham para mim e dizem, não concordo. Isso é o que você acha. E esse é o ponto. Isso não é achismo, não é questão de opinião. São fatos. São fatos que foram banalizados de modo onde hoje nós temos um racismo velado, cordial e muito difícil de ser provado e argumentado. Eu vou dar um exemplo aqui de como esse racismo velado ele está no nosso cotidiano, certo? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Aqui foi uma matéria do G1, né, o site da TV Globo, sobre a Marcha do Orgulho Crespo. Foi uma marcha que não era exclusiva para mulheres negras, mas onde pessoas brancas ou negras saíram às ruas em um domingo na Avenida Paulista, quando a avenida é fechada para o trânsito, ou seja, sequer atrapalharam o trânsito, e foram lá, né, falar sobre como por muito tempo no Brasil houve uma demanda para que pessoas de cabelo crespo alisassem o cabelo, e como agora essas mulheres estavam se empoderando, estavam orgulhosas e querendo ocupar as ruas para falar sobre isso. Vamos acompanhar alguns comentários, tá bom? Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo. Cidadão indignado disse, não percam domingo que vem a marcha do cabelo liso e fora PT. Provavelmente porque ele queria dizer fora PT em algum lugar e esse foi o primeiro que ele achou. Então vamos desconsiderar. O Aleph chamou as meninas de cabelo de bombril, que já é esperado, o estereótipo básico. O Celso disse, já virou palhaçada, a PM tem que meter bala de borracha em qualquer cidadão que fizer protesto se ridicularizando. Enquanto o Ramon falou, que lixo, ocupar uma importante avenida para isso. Sou engenheiro flamenguista, uso barba e prefiro Heineken a Stella. Atenção, engenheiros flamenguistas barbudos que preferem Heineken, lá, lá. Vamos ocupar a Paulista para a marcha do nosso orgulho. Eu leio isso e digo, vai lá, boa sorte, ninguém te impede. Mas, enfim, o Carlos, ele mandou uma que para a gente é importante. Achei linda essa marcha. Estamos planejando a marcha pelo orgulho liso. Gente que não precisa de chapinha aqui no sul, mas acho que não vai colar. Gente com cabelo liso não tem orgulho no cabelo. Pensa mais em estudar e melhorar de vida. Ok? Sem comentários por enquanto. Eu gostaria só de mostrar para vocês uma outra matéria que o mesmo site fez, mas dessa vez sobre o encontro ruivo. O encontro de ruivos, também na Avenida Paulista, também em um domingo. E uma matéria muito parecida com a matéria feita para falar do encontro da Marcha do Cabelo Crespo. Nessa matéria, os ruivos iam e diziam que eles eram minoria, que eles precisavam se unir, que havia bullying, aquela coisa. Vamos acompanhar alguns dos comentários? Vamos lá. Seguinte,
O Márcio diz, tá aí uma galera bonita por natureza, ok? A Vânia manda, perfeita essas fotos das garotas ruivas, meu. Eu sou loura e queria muito ser ruiva e com sardas. Menina, vocês são lindas. A Rose diz, que lindos, que lindos. Muita gente dizendo que eles são lindos, mas o comentário que nos interessa principalmente aqui é o do Gabriel. O Gabriel diz, não sabia sobre essa questão do bullying com pessoas ruivas. Que doido. Para mim, eles sempre foram tipo uma raça superior. E ainda termina com Kiss by Fighter. Bem brega, bem chulo mesmo, né? Para deixar mais vergonhoso. O ponto aqui, na verdade, não é o fato do Gabriel ter dito raça superior. O ponto aqui, na verdade, é que o Gabriel conseguiu ler a matéria sobre Encontro Ruivo e ter empatia. O Gabriel leu, ele viu o que aquelas pessoas falavam, entendeu que aquelas pessoas eram humanas, ouviu elas falando sobre o bullying e se sensibilizou. Disse, nossa, eu não acredito. Que coisa, quem diria? Ao passo que as mulheres ligadas ao cabelo crespo não tiveram o direito à empatia, muito pelo contrário. No caso delas, o correto seria a bala de borracha. Por que eu estou falando isso? Saiu, mas ok, todo mundo tá ali, tá lá. Por que eu estou falando isso? Algum de vocês leu as palavras negro, preto ou qualquer, né, coisa derivada disso nesses comentários? Não, não aparece nenhuma vez. Mas vocês concordam comigo que há uma hierarquia racial exposta aqui de modo extremamente forte? Isso é o racismo velado. E é assim que a nossa sociedade funciona. Mas vocês devem pensar, tá bom, mas são só comentários da internet, tanto faz. Não é bem assim. Olha bem aqui. Atualmente, a gente tem toda uma nova entrada de pessoas negras nas mídias, né, em propagandas, e há alguma impressão de que comentários como esses ali, eles tendem a diminuir, que o problema está diminuindo também. Mas a verdade é que essa estrutura do racismo, ela é muito mais profunda. E eu gostaria de dar alguns exemplos para a gente já se encaminhar para o final, certo? Prestem atenção aqui, por gentileza. Nós temos duas matérias. A primeira diz, polícia prende 4 em Bauru por produzir e vender drogas em área nobre. Vejam bem, aqui a gente vê a polícia fazendo um trabalho horrível, porque acabou com o empreendimento de produção e venda de drogas de um modo cruel, pobre dessas pessoas da área nobre, certo? Logo embaixo a gente tem jovem que mora em Florianópolis está presa na Itália por transportar 3,2 quilos de cocaína, diz a Polícia Civil. Também uma injustiça, porque essa pessoa está fazendo um trabalho logístico de transporte internacional. Sacanagem, certo? Por que essas duas matérias chamam a atenção? Porque todos nós aqui no Brasil estamos acostumados em ver comércio de drogas sendo chamado pelo nome, tráfico. Quando vemos pessoas negras, periféricas, fazendo as mesmas coisas, ninguém diz produzir e vender drogas. Ninguém diz transporte. Dizem traficantes, traficando, certo? Entretanto, o que é importante para a gente aqui é entender que esse modo aqui é o correto. De acordo com o nosso Código Penal, você não pode, de modo algum, chamar alguém de traficante, que é um crime hediondo, tráfico de drogas em nosso país, sem que haja o devido processo, né, corrido, o processo penal. A pergunta que eu deixo para vocês é assim que acontece? A gente sabe que não. Na verdade, o que acontece todos os dias no nosso país é isso aqui. De um lado, o adolescente morre no borel após PMs confundirem pipoca com drogas. Nesse caso, a vítima foi o Jonathan. Jonathan tinha 16 anos, eu sou colega da mãe do Jonathan, e ele simplesmente saiu de casa onde ele morava para comprar pipoca. A polícia entendeu que ele, né, um cara desse com um saquinho na mão, só poderia ser um saco de drogas. E antes de uma abordagem, simplesmente atirou. Do outro lado, policiais matam o homem por confundirem guarda-chuva com arma. A mesma história.
O que a gente vê aqui é pessoas de certa raça são colocadas como inocente até que se prove o contrário. Afinal de contas, isso é o correto, é assim que deveria ser. Entretanto, pessoas negras, elas são postas nessa situação, onde assim que elas são postas como suspeitas, elas recebem a pena de morte no automático. No Brasil, nós temos sim pena de morte, mas é uma pena de morte racializada, certo? Vocês vão dizer, sim, mas brancos também morrem desse modo. Enganos também acontecem com brancos, em muito menor grau. Se vocês procurarem agora os dados, se vocês procurarem agora matérias como essa, vocês vão ver como é uma grande coincidência o fato de sempre serem negros as vítimas. Entretanto, falar sobre racismo nesses termos de violência policial parece muito fácil, porque a gente entende o racismo a partir do momento que vemos policiais brancos atacando pessoas negras e tudo mais. O difícil do racismo brasileiro é entender casos como o caso recente da criança, o Miguel, e a sua mãe Mirtes, certo? Esse é um caso típico que explora todas as questões do racismo sendo estrutural no nosso país. Muita gente ainda não entende porque as pessoas mostram racismo nesse caso. Mas há várias questões. Por exemplo, a Mirtes, mãe do Miguel, era uma empregada doméstica. Um trabalho que foi refúgio de mulheres negras durante e após a abolição, exatamente porque não haviam possibilidades. Era a única questão, o único lugar onde essas mulheres eram aceitas para trabalhar. A mãe da mãe do Miguel, a avó do Miguel, era também doméstica. Foi doméstica da mesma família. Ou seja, um legado de uma família negra cuidando de uma família branca, numa reprodução de um modus operandi que é típico de tempos remotos e que vai se reproduzindo. Para além disso, a Mirtes era uma mãe solo que não tinha uma estrutura e com quem deixar o filho. A falta de equipamento de estrutura social e familiar também é um item do nosso racismo estrutural. A Mirtes, ela trabalhava durante a pandemia, onde todos nós estamos instruídos a cuidar de nossa saúde ficando em casa. Ela não tinha escolha. Ela precisava sair com seu filho para limpar a casa da patroa em um contexto onde pegar transporte público e estar fora de casa já é um risco. A patroa tinha o seu cachorro, mas ela não cuidava do próprio cachorro, ela delegava para que outra pessoa fizesse o passeio. E é exatamente esse o ponto onde o racismo estrutural bota a Mirtes no lugar onde ela está e ataca o subjetivo da família da patroa da Mirtes. O cachorro da patroa merecia ter uma assistência na hora de passear. Ele merece que alguém cuide dele. Já a criança negra, não. Nós temos um estereótipo hoje, vigente, que está dentro da sala de aula ainda, de que crianças negras amadurecem mais rápido, precisam de menos cuidado e são mais difíceis de serem tratadas. Isso é um estereótipo, certo? Um estereótipo que, quando chega no seu limite, faz as pessoas colocarem simplesmente um menino de 5 anos dentro do elevador, pressupondo que ele não precisa de assistência, de cuidado e que ele vai conseguir resolver as coisas sozinho. O problema é dele. O que a gente tem aqui é exatamente a entrada. Outro elemento interessante é que tudo isso está acontecendo em um lugar que é conhecido como Torres Gêmeas da cidade de Recife, que é um lugar que foi construído quebrando todas as leis de habitação urbana e aumentando uma segregação, onde a elite fica naquele imóvel bonito e as pessoas negras vão para a periferia. Ou seja, essa história está repleta de racismo estrutural, nas instituições, na trajetória e do modo como as pessoas olham a pessoa negra. Nós perdemos o Miguel. E perdemos porque associamos essa criança a alguém que não merecia os mesmos cuidados que um cachorro de elite. Certo? Então, para a gente poder terminar, eu já estou triste porque eu sei que não vamos ter muito tempo para conversar.
Eu queria, né, deixar esse recado para vocês. No Brasil, sim, no Brasil, o racismo mata, mesmo. Ele mata por tiro, ele mata por fome, ele mata por falta de oportunidade e ele adoece. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o índice de suicídio da população negra é o dobro do índice de suicídio da população branca no nosso país. Porque viver em uma sociedade racista também adoece, acaba com o psicológico, certo? Além disso, o racismo lesa materialmente, fazendo com que essas pessoas elas não tenham oportunidade de falar um outro idioma, de cursar uma escola boa, de estar ali contando as suas narrativas, de estar ali participando de fato, certo? E é exatamente por esses fatos que eu expus aqui para vocês que enquanto essa realidade existir, enquanto essa realidade estiver aí, nós teremos sim que repetir que vidas negras importam, certo? Há toda uma confusão, há toda uma questão de não, mas todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Mas algumas vidas estão nesse exato momento sendo menos assistidas. Principalmente durante a pandemia, nós sabemos qual é a cor da maioria da população que tem morrido em nosso país. Se a gente não olhar para essa urgência, nós vamos banalizar mais violência e permitir que isso continue acontecendo. Essa conversa é urgente e cada um de nós tem um papel importantíssimo para fazer com que isso mude. O primeiro pontapé para essa conversa é quebrar o silêncio, entender essa gravidade e como ela está totalmente posta na nossa sociedade dentro de cada um de nós. Certo, gente? Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês e pedir para que repensem, porque eu faço esse trabalho já há algum tempo, mas eu faço esse trabalho por sobrevivência. Eu já perdi muitas pessoas ao meu redor. Eu já perdi muitos amigos. Eu já perdi muitos familiares. E eu trabalho para que o meu filho possa ter um outro futuro. E eu espero contar com vocês nessa luta e na consciência de que a gente tem uma missão muito séria aí para tocar juntos, ok? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Suzane. Eu não sei, a gente está no nosso tempo, mas nós temos algumas perguntas, talvez a gente possa apresentar uma ou duas e quem dos participantes puder fica e os que não puderem vêm depois no vídeo, pode ser, Suzane? Pode sim, tranquilo, consigo. Tem uma da Nadiesda, que é uma professora. Olá, Suzane, obrigada pela aula e questões super relevantes. Gostaria que você comentasse sobre o argumento preconceituoso que vejo muitas pessoas utilizarem de que as negros, são mais vítimas da polícia porque a maioria dos criminosos são negros. Perfeito, vocês acabaram de pegar no meu tema de paixão, porque eu pesquiso na área de criminologia, certo? Talvez, eu não sei se vale a pena só traduzir a pergunta, desculpa te interromper. Claro. Very briefly, just translating Nadia's questions, she asked Suzane to comment commonly prejudiced comments that people say that you see more people Black people of color being arrested by the police because more poor people are also Black and are of color. Perfeito. Na verdade, eu sou pesquisadora de sociologia criminal. Esse é meu grande campo de pesquisa. Nós temos uma diferença entre pessoas que são pegas cometendo crimes e a real colocação de quantas pessoas cometem crimes no nosso país ou em qualquer outro. Essa diferença a gente dá o nome de seletividade penal. O que é seletividade penal? Como o racismo é estrutural, como nós temos toda uma lógica de direito e de lei focada em repreender, em estar em cima de população negra e periferias, o que acontece é que a gente vai em um bairro nobre e é difícil achar polícia tendo todo um esquema de vigilância, mas nas periferias eles entram todos os dias. Isso faz com que a maioria das pessoas presas sejam, de fato,
pessoas negras. Mas isso não reflete a maioria das pessoas que de fato cometem crime. Eu acho que um dado interessantíssimo para pensar sobre isso é violência contra a mulher, por exemplo. Pensem numa estrutura dentro de uma comunidade, de uma favela. Pensem, certo? Barracos, um muito próximo ao outro. O conflito, ele é perceptível, certo? Agora pensem em uma casa de elite, em um bairro de elite. Casas afastadas, tudo bonitinho. Um conflito, uma violência ali é mais difícil de ser perceptível. Ou seja, em qual dos dois casos a polícia chega? Qual dos dois casos a polícia prende? Isso significa que homens negros são mais agressores do que homens brancos? Não. Isso é seletividade penal. Então, esse argumento de que a polícia atinge mais pessoas negras porque negros cometem mais crimes, ele também é um argumento racista, que desconsidera a seletividade penal na hora dessa polícia estar, né, à procura de quem ela irá prender, certo? Porque a nossa segurança pública, ela também é feita de projeto. Se escolhe que lugares serão vigiados, se escolhe que tipo de população nós vamos olhar primeiro, certo? Então, é essa a questão principal. E a correlação entre violência policial e cor negra, ela existe por causa do projeto e não por uma suposta criminalidade essencial de pessoas negras. Dizer isso também é racismo. Obrigada. Acho que talvez só mais uma pergunta. Tem várias aqui aparecendo, mas nós estamos já passando do tempo. Tem uma pergunta aqui da Brisa. Eu gostaria, que é uma professora também, eu gostaria de saber como podemos cuidar mais das nossas crianças negras e periféricas. Devemos prepará-los para esse preconceito ou apenas uma conversa e de que forma iniciar essa discussão? Então, gente, essa é uma conversa muito difícil porque estamos falando de crianças. Eu sou mãe e, por mim, eu gostaria que meu filho vivesse em um mundo cor-de-rosa para sempre, certo? Entretanto, meu filho ele tem a tonalidade de pele clara e as pessoas reconhecem meu filho como uma pessoa branca, certo? Sabendo disso, eu sei que meu filho pode ser responsável por precarizar a vida de uma criança negra. Ele pode se sentir superior. E eu sempre soube disso. Então, vou dar esse exemplo aqui para vocês verem possibilidades. Eu sempre expus para ele: você é branco. Mamãe, titia, vovó são pessoas negras. Isso não significa nada. Para criança, isso não significa nada, tá, gente? Para a gente, não. Não repitam isso, porque a diferença está posta socialmente. Dizer, eu não vejo cores. Isso não significa nada. Não resolve a discussão, certo? Mas eu quis mostrar para ele que ele não poderia se achar melhor por causa disso. Porque ele, como criança, a gente tem nossas diferenças e isso tranquilo. Ele tem um cabelo liso, eu tenho um cabelo assim, tranquilo. Sempre conversei com ele sobre isso e ele também percebia como as pessoas tratavam ele diferente. Ele tem um nariz fininho. Meu nariz é isso aqui, né? E aí as pessoas, nossa, que sorte ele teve de ter esse nariz. E ele não está alheio ao mundo. Ele percebia. Por que eu conto isso? Um dia ele chegou até mim contando, assustado, que um amigo dele da escola, meu filho estuda na escola pública, estava se machucando porque é negro. Quando eu ouvi isso, eu achei estranho. Eu falei, como assim se machucando? E ele veio me falar que ele entrou no banheiro da escola e o menino estava fazendo isso, ó. Sabe? E aí, como ele era negro, retinto de pele escura, ele fazia isso e a pele dele ficava bem clara. Meu filho disse que o menino estava totalmente machucado. Ele veio até mim e falou, isso aconteceu. E eu perguntei, você sabe se há alguma coisa, se ele sofre? Ele começou a falar uma série de apelidos e a série de coisas que em sala de aula aconteciam. E a professora entendia, isso não é nada. Fica de boa, não liga. Certo? O que eu fiz? Eu fui até a escola. Eu fui até a escola e cobrei. Eu falei, olá, tudo bem? Eu sou especialista em questão racial. Eu gostaria de saber o que vocês têm feito aqui para falar sobre o assunto. Eles não tinham nada. E eu fui lá e eu dei uma formação de professores para eles terem uma real conduta quanto a isso. Porque o ponto é a naturalização de um comportamento que ressalta essa hierarquia racial.
Quando eu conversei com meu filho para ele saber que ele é branco, que é uma coisa que as pessoas ainda não sabem, adultos não entendem que, oi, tudo bem, você é branco. Eles ficam meio, como assim? Sim, você é. Quando eu tive essa conversa, eu, de certo modo, exercitei ele a ter sensibilidade. Quando as outras crianças brancas veriam um garoto negro fazendo o que esse colega estava fazendo, e jamais ligaria isso a uma questão racial, certo? Então, eu acho que com as crianças negras, nós precisamos ter essa mesma sensibilidade. Eu não digo para vocês chegarem, oi, tudo bem, bala, polícia e tudo mais, pois não, não acho que é o ponto. Mas tentar entender, talvez as pessoas vão sim tentar te diminuir. E a gente precisa mostrar para essas crianças que, primeiro, elas não precisam ficar de cabeça baixa, aguardando isso em silêncio, certo? Sabe aquela coisa de brincadeira, se você achar ruim, o problema é seu, não. A gente não pode naturalizar esse tipo de comportamento. E como educadores, nós temos que ser parte dessa corrente de não naturalização. Cada vez que a gente vê acontecendo, cada vez que a gente vê uma criança negra com a autoestima baixa, desejando o cabelo liso, desejando outro tom de pele, a gente diz que bobagem e tudo mais, ou a gente fala, nossa, coitado, tratando como algo alienígena, nós também fazemos parte do problema. Há todo um trabalho incrível, acho que depois podemos trocar também algumas leituras, né, para dar como dica aí, mas eu acho que o silêncio é sempre o pior caminho. Conversar com sensibilidade, mas sempre conversar, seja branco ou seja negra. Eu sempre brinco. Cuidem das crianças brancas, ensinem elas a não serem racistas, porque as crianças negras estão aprendendo a revidar. Estão, porque por muitos anos ficaram de cabeça baixa. E o revide é necessário que seja pela educação. Obrigada. A gente tem várias perguntas aqui, queria agradecer as perguntas. De repente a gente consegue responder, mas certamente essa conversa está só começando, ela vai continuar. Então, agradecer as pessoas que fizeram as perguntas e passar para a Rê encerrar. Em relação às perguntas, eu acho que a gente pode guardá-las e talvez conseguir conversar um pouco sobre elas nos encontros da semana que vem. Por último, eu gostaria de agradecer a vinda da Suzane. Essa é uma conversa urgente e essencial para toda a nossa comunidade escolar, né? Pelo menos olhando para o nosso microcosmo, mas que a gente sabe que acontecendo dentro da nossa comunidade, ela também se propaga para fora da escola, e é isso que a gente deseja. E que bom que a gente pode ter essas conversas, que essa escola abre esse espaço para que a gente aprenda, principalmente, e torne o nosso aprendizado e a nossa empatia em ações, que é o que a gente está começando a entender como sociedade que a gente precisa. E a gente precisa muito de fala e de esclarecimento de pessoas como a Suzane. Então, Suzane, nós temos um obrigado enorme para você. Agradecemos a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, mesmo que a gente tenha passado um pouco do horário. Eu acho que a gente sai daqui levando uma série de reflexões e provocações que a gente vai conseguir endereçar, seja no âmbito familiar ou social ou no profissional, que a gente vai tentar fazer semana que vem. E espero que nos encontremos em novas conversas, continuando essa trilha e essa jornada de aprendizagem. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima, viu? Espero que seja a primeira de muitos diálogos. Obrigada.